Só existe uma forma de eu e tu, nós, comuns mortais, termos um dia a hipótese de sermos livres financeiramente, que é gastarmos menos e termos várias fontes de rendimento. Leonor, tu disseste que era uma forma, isso são duas formas. Aí é que está. A única forma é a conjugação destes dois fatores. Eu explico isso melhor, aliás, num vídeo que eu tenho publicado esta semana no canal e vou deixar aqui no card alguns para tu veres. E existe aqui uma coisa que está a atrapalhar, que é tu focares toda a tua atenção e toda a tua energia em saber como é que vais gastar o dinheiro, como é que vais usufruir o dinheiro que estás a ganhar, em vez de focares a tua energia em como é que podes ganhar mais dinheiro para te tornares uma pessoa verdadeiramente livre. Essa ideia de que tu podes conseguir conquistar liberdade financeira, mas ao mesmo tempo gastares e esbanjar dinheiro numa fase inicial é uma treta para te venderem e para te iludirem. Então eu quero já deixar isto aqui no início deste vídeo. A segunda coisa que eu quero te dizer, antes de começar a falar de qual é a melhor forma de criar uma fonte de renda em 2025, eu quero dizer que isto não é uma recomendação financeira. Eu não sei nada sobre as tuas finanças pessoais ou sequer sobre a tua vida. Eu estou a falar aqui do que eu fiz e do que eu acho que é melhor. Então é a minha opinião. Eu quero que tu vejas este vídeo, assim como todos os outros que eu faço, com um sentido crítico, e os objetivos deste vídeo é que tu reflitas e penses um bocadinho relativamente à tua própria vida e não olhes isto como eu tenho que fazer assim. Por amor de Deus, não é esse o objetivo deste vídeo. Então, se a única forma de conseguir ser livre é gastar menos, e eu tenho um vídeo, aliás, vários vídeos a falar sobre como é que podemos gastar menos e ganhar mais, se tu pensares que, provavelmente é o teu caso, que a única fonte de rendimento que tu tens neste momento é o teu trabalho, o teu horário de trabalho e o teu salário no final do mês, é uma fonte de rendimento, tu pensas, ok, então eu estou dependente dessa fonte de rendimento. Se eu quero ganhar mais, das duas uma. Ou eu tenho que ter um salário mais alto, ou eu tenho que ter outra fonte de rendimento, mas que de preferência não dependa tanto do meu tempo como o meu trabalho normal, para que eu possa equilibrar a balança, para que eu possa usar esta segunda fonte de rendimento para acumular mais dinheiro ou para até tirar o esforço todo do meu salário, do meu ordenado. Acontece que essa primeira forma, ter um salário mais alto, é uma das formas mais difíceis. Isto porquê? Porque o salário é aumentado ao final de cada ano, às vezes quando é. Porque o salário é aumentado em pequena percentagem ao final de cada ano, quando é, porque há casos em que os anos passam e o salário nem sequer é aumentado, é essa questão. Mas quando é aumentado é uma pequena percentagem. Acontece que o custo de vida está a avançar, as coisas vão ficando cada vez mais caras. E se o teu salário não está a acompanhar, porque quase nenhum salário acompanha, tu vais perdendo a capacidade de ter um estilo de vida cada vez melhor. E se por outro lado tu te recusas a aceitar isso e dizes não, eu vou viver um estilo de vida de acordo com o meu ordenado que eu tenho atualmente, que já é bom, tu depois, ao longo do tempo, vais sentir que tens cada vez que trabalhar mais para sustentar aquele estilo de vida, porque as coisas vão ficando mais caras e o teu salário não está a acompanhar. Então tu tens que arranjar um trabalho extra, ou dar mais horas, ou dar horas extra, porque é isso que acontece com toda a gente. Há outra coisa, quando o chefe, por alguma razão, ou não estamos aqui para discutir isso, não aumenta o salário, as pessoas focam a sua energia, isto não é uma crítica, estou a comentar o que acontece de acordo com a minha perspectiva. Focam a sua energia em reivindicar, em dizer que eu quero um salário mais alto, a empresa tem que me pagar um salário mais alto. Não é uma crítica, mais uma vez. Eu concordo que, e eu acho que toda a gente vai concordar comigo, que os salários muitas vezes não correspondem ao esforço que a pessoa faz. E este vídeo não é sobre isso, mas é muito comum isso. A pessoa faz um esforço, gasta o seu tempo e o salário não acompanha. Aliás, eu quero já deixar aqui uma ideia. Nenhum salário no mundo, por maior que seja o salário, vai pagar de facto de forma justa aquilo que é o desperdício do teu tempo, da tua própria vida. Porque tu só tens 100 anos, no máximo, nas boas hipóteses de vida. Então, nenhum salário, por mais alto que seja, vale a pena
para pagar o teu tempo de vida que tu estás a perder. Mas adiante dessa parte dessas coisas. Erradamente se focam em subir o salário, porque gastam energias, o salário não sobe assim tanto e a vida delas não muda coisíssima nenhuma. E há outra forma, que é criar uma segunda fonte de renda. Para além do salário, é criar outra fonte de renda para que a pessoa possa ter mais conforto e possa ficar um bocadinho mais próximo da liberdade financeira. Eu vou-vos falar o que é que eu fiz. Eu já comentei isso num vídeo, que reduzi o meu horário para metade. Eu dava 40 horas semanais, eu reduzi o meu horário para 20 horas, isso já foi em 2021, ainda estava eu a trabalhar no hospital. Reduzi o meu horário para 20 horas e reduzi também o meu salário para metade, mas com o tempo que me sobrou, com as 20 horas que me sobrou, eu utilizei essas 20 horas para começar a criar conteúdo. E agora entramos na melhor forma, na minha opinião, de criar uma fonte de renda passiva, que é criar conteúdo. Porquê é que eu acho que é a melhor forma? Eu vou explicar porque é que é a melhor forma e vou explicar porque é que tu estás a perder se não considerares criar essa fonte de renda. Em primeiro lugar, criar conteúdo tem uma pequena barreira de entrada. Tu não precisas de investir muito, não precisas de alugar um espaço, não precisas de entrar em loucuras financeiras que te podem colocar numa situação perigosa. Criar conteúdo é simplesmente pegar no telemóvel, que tu muito provavelmente já tens, e passar os teus conhecimentos às pessoas, no sentido de criares uma audiência, seja ela de 50, de 100, de 200 pessoas que gostam daquele assunto que tu partilhas, seja ele o assunto que for, e depois, com essa audiência, com esse público, tu podes monetizá-lo de várias formas. E já agora eu lancei um vídeo ontem em que eu explico as 5 formas de monetizar o teu conhecimento na internet sem vender curso. Por favor, vê esse vídeo que lá eu explico como é que tu podes fazer isso sem teres que vender nenhum curso. E tu, depois de teres essa comunidade, podes monetizar utilizando essas formas que eu explico neste vídeo. Eu vou já antecipar quais são os teus receios, que foram os meus receios inicialmente. E os meus receios e as minhas principais barreiras inicialmente foi que eu não tinha os melhores conhecimentos nem a melhor habilidade para criar conteúdo. É óbvio que não tinha. Se eu nunca tinha criado conteúdo, se eu nunca me tinha sentado em frente a uma câmara para falar para a câmara, se eu não sabia o que era gravar, o que era editar, o que era criar um roteiro, é óbvio que ao começar do zero eu ia estar a aprender o básico do básico, o meu conteúdo ia ser o básico do básico e eu tinha que estar ok com isso. Então a primeira coisa é tu estares ok com o facto de tu começares. A segunda coisa é tu estares ok em colocares esforço ali na criação de conteúdo, mas não tens um resultado imediato. É uma coisa interessante a se pensar. Ao contrário do teu salário, tu vais, tens o teu trabalho das 9 às 6 ou das 9 às 5, chegas ao final do mês e recebes o teu ordenado no final do mês. Independentemente se estás bem disposta, se o trabalho corre bem, se o trabalho corre mal, se tens clientes ou não. Eu trabalhava no hospital. Eu agora já não trabalho, mas trabalhava no hospital. E imagina que o hospital tinha poucos clientes, que eu atendia pouca gente como enfermeira no hospital. Não interessava. Eu chegava ao final do mês e tinha na mesma o meu ordenado. Então, preocupar-se com captar clientes, ou preocupar-se com lucro, ou preocupar-se com faturação, não era preocupação para a minha cabeça. Eu só tinha que me preocupar em cumprir um horário e desempenhar umas funções. Quando tu crias uma fonte de renda passiva, neste caso criar conteúdo, mas qualquer fonte de renda passiva que tu cries, tu tens de te preocupar que inicialmente tu poderás ter que colocar esforço e chegares ao final do mês e não vês um único euro. E essa é uma barreira inicial muito difícil de ultrapassar para quem está a começar, e eu sei do que falo porque as pessoas apoiam-se muito em resultados monetários, em números de seguidores, em resultado de número de likes, nesse tipo de métricas numéricas, porque elas precisam de um dado para apresentar para elas próprias, já nem digo para os outros, mas para apresentar para elas próprias que eu estou a ter esforço, mas olha, está aqui, eu cresci este número de seguidores, eu tenho este número de seguidores, olha, eu estou-me a esforçar, mas eu que faturei este dinheiro. Mas quando isso não acontece, a pessoa desmotiva, porque olha e vê, então o que é que eu tenho aqui de sumo? Eu estive a espremer a laranja durante um mês, o que é que eu tenho aqui de sumo agora ao final do mês? Nem uma gota de sumo. E é muito difícil de ultrapassar e manter. No entanto, eu quero já aqui deixar que, se calhar já estás a ficar desanimada,
quando começa a cair a primeira gota, cai um jarro inteiro. É uma forma de acumular esforço. Enquanto que tu no teu trabalho natural, no teu trabalho normal, tu todos os meses voltas à estaca zero. Tu recebes o teu ordenado, no mês seguinte tens que voltar a trabalhar novamente um mês inteiro para receber novamente um ordenado. Na criação de conteúdo, não. Tu crias um vídeo, crias 2, crias 3, não tens resultado nenhum. Mas depois, quando tens o primeiro resultado, todo o trabalho que tu tiveste para trás é recompensado e é acumulado. Então, é isso que é criar uma renda passiva, que é tu colocares o esforço agora, mas depois dar-te uma renda sem tu teres que colocar mais esforço. E eu disse que ia explicar porque é que criar conteúdo é a melhor fonte de renda passiva. No entanto, é a melhor fonte de renda passiva em 2025, na minha opinião, porque não exige nenhuma habilidade, nada de extraordinário. São coisas básicas que tu podes aprender com o tempo e que não te impedem de começar. Se tu tens um telemóvel, tu já sabes onde é que está o botão de gravar, tu já sabes gravar, melhor ou pior, tu já sabes fazer essas coisas. Se tu és uma pessoa que conversa com outras pessoas, tu já sabes falar, né? Mesmo que ao início te atrapalhes, mesmo que ao início não tenhas jeito com a câmara, já sabes o básico. E depois com o tempo tu podes te focar em melhorar e podes te focar depois em aprimorar essas tuas habilidades, mas não precisas de nada inicialmente para começar. E tu podes estar a pensar, isso é tudo muito bonito, eu até posso arranjar tempo para começar a tentar essas coisas da criação de conteúdo, e eu até posso dar uma oportunidade à criação dessa renda passiva, que é a minha presença na internet, eu até posso expandir as minhas possibilidades através da internet, mas Leonor, eu sou uma pessoa que sou tímida, sou uma pessoa que não sei falar, eu importo-me muito com aquilo que os outros dizem, eu sou uma pessoa que procrastina tudo e mais alguma coisa, então isto será uma procrastinação total, porque eu vou começar motivada e depois eu sei que vou desanimar. É a pensar nessas pessoas que eu criei o meu programa de desenvolvimento pessoal para criadores de conteúdo, que tira profissionais do zero, pessoas que já têm conhecimento numa área específica e os ajuda a começar a criar conteúdo. Lá vamos abordar todas as ferramentas necessárias para que tu possas, desde o zero, do absolutamente zero, sem página profissional, sem conta nenhuma no Instagram ou em nenhuma rede social, até à criação de conteúdo com tudo o que é necessário e somente aquilo que é necessário para avançar. Se tu tens interesse, se tu achas que eu te posso ajudar, entra no grupo do WhatsApp, o link está na descrição, as vagas vão estar abertas até dia 10, ou seja, até amanhã. Hoje é dia 9, amanhã é dia 10. Eu não sei quando é que vais estar a ver este vídeo, mas se tu ainda estás a tempo de entrar no grupo, clica no link do grupo e entra, vê todos os detalhes sobre a mentoria, vê todo aquilo que vai ser falado da mentoria e se ainda assim tiveres alguma dúvida se a mentoria é para ti, se realmente vale a pena avançar, podes entrar em contacto comigo também através do suporte que eu disponibilizo lá nesse documento e nesses detalhes. Então, muita atenção, é só entrar no grupo, ler todos os detalhes e falar comigo caso surja alguma dúvida. Se tu por acaso estás a ver este vídeo depois do dia 10, eu não quero que tu fiques triste. Neste canal vamos ter muitos vídeos a falar sobre rendas passivas, criação de conteúdo, consumismo, minimalismo e como é que tu podes atingir a tua liberdade profunda a todos os níveis através da criação de uma vida mais simples e com intencionalidade. Então, subscreve o canal para ficares aqui a acompanhar os próximos conteúdos e eu agradeço muito por teres ficado até aqui e tu dares uma oportunidade à tua própria evolução. Nós vemo-nos no próximo vídeo, um grande beijinho e até à próxima!